Nesta aula, nós iremos precisar de uma folha de papel, 2 pincéis, um mais largo e um mais fino, ou uma lapiseira, se preferir, o pincel menor, e uma régua para traçarmos o ponto em que iremos iniciar o nosso trabalho. Essa atividade será desenho com um ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Então, vamos aqui fazer as linhas do horizonte. A régua será usada somente para este fim, traçarmos as 2 linhas do horizonte. Agora, vamos determinar aqui a altura do cubo que iremos fazer. E aqui o ponto de fuga. Vamos ligá-lo às extremidades do cubo. Agora, nós vamos determinar a profundidade. Eu estou com a câmera aqui no meio da minha mesa, então está complicado manter um traço melhor. Ok? O mesmo vamos fazer aqui, trazendo as mesmas proporções. Então, determinei aqui a altura, a largura, traço o ponto de fuga e ligo às extremidades. Posso determinar aqui a profundidade do desenho. Eu vou querer fazer aqui uma igreja, então eu vou traçar aqui o centro dessa fachada da frente. Vou ligar os pontos do telhado e esse ponto extremo até o ponto de fuga. Aqui eu sigo a mesma perpendicularidade desse traço. E aqui eu vou traçar a porta, seguindo como referência essa linha central. Para as janelas laterais, nós poderíamos fazer seguindo esses 2 pontos, por exemplo. Do telhado da mesma forma. Traço o ponto e sigo a perpendicularidade. Agora, na igreja, eu posso, então, acrescentar aqui uma cruz. Vou agora usar o outro lápis para dar melhor acabamento e ressaltar o desenho sobre o papel. Acabei de bater meu cotovelo na parede. Gente, não vai ficar muito bacana. Porque a câmera está bem aqui, atrapalhando um pouco. Mas aqui é para vocês terem uma base, tá? Sempre sigam as linhas do esboço, senão o desenho fica errado, tá? Aqui eu posso, então, fechar aqui esse desenho. O próximo segue o mesmo raciocínio. Traçamos a linha do horizonte. Traçamos a segunda linha. Determinamos a altura do cubo, a largura e o ponto de fuga. Esta será um desenho seguindo 2 pontos de fuga, então desconsiderem essa parte aqui, tá? Vamos fazer esta linha e traçarmos o ponto, os 2 pontos até ela, ok? E aqui a profundidade. Como é o nosso estudo, não tem problema de errarmos aqui não. Como eu errei, eu tava fazendo com ponto, mas esse desenho são com 2 pontos. Agora sim, esse é o estudo, vamos passar para o desenho propriamente dito. Determino a altura do meu desenho, determino os 2 pontos de fuga, determino a largura, seguindo essa mesma proporção. E agora vamos traçar
os pontos a essas extremidades aqui desse primeiro traço que fizemos inicialmente. Agora sim, eu vou desenhar aqui uma igreja, então eu traço aqui no centro um traço da fachada da igreja, ligo até esse centro o telhado. O telhado lateral eu puxo ao ponto de fuga, sigo essa mesma perpendicularidade para manter esse telhado aqui de trás. As janelas da mesma forma, para o ponto de fuga. Determino a largura. E o mesmo para a porta. O telhado, eu vou seguir a mesma perpendicularidade. E sigo também a lateral do telhado ao ponto de fuga. Vamos, então, agora dar uma finalização no desenho com este outro caneta aqui. Bater novamente meu braço na parede. Sempre sigam os traços do esboço, principalmente os que ligam o ponto de fuga, senão o desenho fica errado. Onde não tem perspectiva, os traços ficam paralelos. Onde há perspectiva, quando o ponto foge, quando o traço corre para o ponto de fuga, aqui houve um erro. Eu esqueci que eu tenho que traçar o ponto de fuga para cruz, para o traço da cruz, o braço. Poderia acontecer com vocês também esse erro, então foi bom que acontecesse agora para vocês entenderem como funciona. Aqui é diferente, porque a fachada aqui, ela é na frente, então esse traço, ele está paralelo a esse porque não há perspectiva aqui. Diferentemente daqui, como a fachada está em perspectiva, a haste da cruz, ela corre para o ponto de fuga. Da mesma forma, se eu fosse fazer aqui detalhes na porta, por exemplo, uma porta ripada. As janelas. Então, as linhas em perspectiva sempre correm para o ponto de fuga. Se eu quisesse fazer ainda uma fachada aqui, eu ainda usaria essa linha aqui e essa. Ok? Então, todas as linhas têm que convergir para o ponto de fuga. Todas que estiverem na fachada do desenho em que há perspectiva. É isso.